Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida. Hoje eu vim aqui falar contigo sobre oração. Orar é muitíssimo importante. Jesus falou que nós deveríamos orar. Ele disse, tudo aquilo que pedirmos ao Pai crendo em oração, nós iríamos receber. O apóstolo São Paulo escreveu aos cristãos da sua época, orai sem cessar. Ele estava orientando aos cristãos da época a praticarem diariamente o hábito da oração. A Bíblia também fala que o apóstolo São Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu aos cristãos da sua época, está alguém doente, faça orações. E ele vai continuar dizendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O apóstolo São Tiago está informando que a oração é algo eficaz. Então nós precisamos desenvolver, cultivar o hábito de orar cotidianamente, constantemente. A Bíblia fala de um episódio extraordinário da vida de Pedro que está registrado no livro dos Atos, no capítulo 12. Pedro e Tiago foram presos. Esse Tiago é outro Tiago, não é o Tiago, irmão do Senhor. Tiago morreu e depois da Páscoa, Pedro também seria morto. Quando os irmãos da época souberam que Tiago havia sido morto e que Pedro morreria depois da Páscoa, eles começaram a orar para Deus não permitir que Pedro, que era amigo, que era irmão, que era companheiro, fosse morto. E diz a Bíblia que um anjo de Deus adentrou por entre a cadeia. O anjo chegou na cadeia, os soldados não viram. O anjo chegou na cela, os soldados não viram. O anjo acordou Pedro, que estava dormindo, e ninguém viu. O anjo saiu com Pedro, e ninguém viu. O anjo pôs Pedro em liberdade. Pedro estava dentro de uma cela, cercado por 16 soldados. Um anjo entra na cadeia e ninguém vê. Pedro sai com o anjo e ninguém vê. As portas se abrem e ninguém vê. Algo muito extraordinário aconteceu naquele dia. E você aí do outro lado me ouvindo falar desse episódio do livro de Atos, capítulo 12, pode achar bacana, pode achar lindo, pode achar extraordinário o fato de um anjo ter ido buscar Pedro. Mas o mais importante de tudo isso não é o anjo ir buscar o Pedro, é a oração dos irmãos ter buscado o anjo. Porque o anjo só foi enviado para libertar Pedro porque os irmãos oraram. A oração subiu e Deus mandou como resposta daquelas orações um anjo para resgatar Pedro. Eu estou passando aqui para te dizer que você não pode desistir de orar. Que você não deve desistir de orar. Tá difícil? Continue orando. Tá apertado? Continue orando. Parece que você não vai vencer? Continue orando. A Bíblia diz que tudo aquilo que pedirmos ao Pai em oração, crendo, nós iremos receber. O anjo buscou Pedro, mas a oração dos irmãos buscou o anjo. Se você continuar a orar, as coisas vão mudar. Se você continuar a orar, a sua vida vai mudar. Se você continuar a orar, a sua realidade vai mudar. Quem mudou a realidade de Pedro foram os irmãos que oraram. A oração é algo eficaz. A oração é algo poderoso. Não vai ser discutindo, não vai ser batendo na mesa, não vai ser gritando, não vai ser argumentando que você vai vencer. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Então, continue a orar, porque tudo você pode quando você ora. Tudo você consegue quando você ora. E Tiago disse, afirmando aos irmãos da sua época, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A seu tempo, Deus te responderá. A seu tempo, a porta se abrirá. A seu tempo, o milagre acontecerá. A seu tempo, o gigante vai cair. A seu tempo, os céus vão se abrir sobre a sua vida e tudo vai mudar. A seu tempo, as coisas vão melhorar para você. Não desista de orar. Afinal de contas, oração é o único canal de comunicação com Deus. Quer vitória? Ore. Quer bênção? Ore, porque tudo
Você pode quando você ora e confia no Senhor. Deus abençoe sua vida, graça e paz.